E aí pessoal, beleza? Tô aqui fazendo aqui uma funilariazinha aqui no cadete. Infelizmente aí eu dei uma distraída e dei uma encostadinha no carro da frente. Fui olhar o celular e não vi que o trânsito tinha parado. Aí acabou que deu uma machucadinha aqui na frente do capô. Eu já lixei aqui e eu vou fazer essa funilaria aí na frente. Não estragou muito não. Ele já até tinha uma massinha aí na frente, porque aí a chapa é dupla. E quando eu peguei ele já tinha uns amassadinhos daqueles de apertar o capô na hora de fechar, né? Tem gente que não solta o capô, ele aperta e tava tudo amassadinho. Como a chapa é dupla e é ruim de desamassar, eu também não tenho ferramenta para isso. Então infelizmente tem que colocar um pouquinho de uma massinha aí, não tem o que fazer. A não ser que eu pague para fazer a funilaria, desamassar, mas é tão mínimo que eu acho que não compensa. Eu desamassei o que deu pelos buraquinhos, né? Ficou certinho, ó. É uma massinha bem fininha aqui, só para dar acabamento mesmo. E aí eu vou aproveitar já fazer umas outras coisinhas, né? Esse paralama aqui, acho que no vídeo não dá pra ver. Não, acho que dá sim. Tem uma mancha aqui, ó. Que também tinha um descascadinho aí. Eu fiz um retoque quando eu peguei ele. Isso há muitos anos atrás, né? Fazem 12 anos que eu tô com ele. E também tem uma amassadinha aqui na porta, que eu acredito ter sido sei lá, uma pedaleira de moto. Aí algum motoqueiro que bateu num dia que eu estacionei na rua. Quando eu voltei tava assim. Então eu já vou aproveitar fazer esse amassadinho, fazer esse retoque aqui. E também aqui desse lado tem um monte de descascadinha aqui, ó, de um vizinho meu que no prédio lá, que ele tinha um Honda Fit e ele abria a porta, a pontinha da porta traseira dele pegava bem aqui, ó. O cara acabou estragando tudo, ó. Talvez não sei se consegue ver aí, mas tá todo picadinho aqui, ó. Então eu vou aproveitar já fazer tudo, né? E já deixar zerado aí. Já que eu já vou pintar o capô, né? Já vou pintar capô, grade, para-choque. Nessa encostada que eu dei, acabou dando uma trincada aqui na grade. Então eu já vou aproveitar pintar grade, para-choque, capô. E aqui vai ter que acabar tendo que pintar a lateral inteira para ficar na cor. Bom, aqui tem um pouquinho de massa aqui, ó, porque como eu disse, algumas pessoas, ao invés dela soltar o capô, ela vem e aperta aqui para fechar. Então ele tem uma ondulaçãozinha aqui, e na primeira vez que eu pintei, logo que eu peguei o carro, eu fui obrigado a dar uma massinha, porque aqui embaixo a chapa é dupla, né? Aqui, ó, a chapa é dupla, e aí para desamassar eu teria que ter uma ferramenta que chama spotter, que na verdade ela puxa sem ter que enfiar nada por trás. Então isso aí só o funileiro mesmo, só a oficina que tem. Como eu não tenho, então eu fui obrigado a fazer isso para deixar o capô bonitinho. É fininho, não é muita coisa não. E isso tava assim desde que eu peguei o carro, né? Desde que eu fiz a primeira vez. Não dava para ver nada, né? Fiz direitinho. Como agora deu essa cutucadinha aí, eu fui obrigado a tirar um pouco dela e vou ter que refazer. Mas vai ficar certinho novamente. Ao contrário do que muita gente pensa aí, que soltar o capô para fechar é errado, na verdade é o correto, né? O correto para fechar o capô é você levantar ele aqui uns 15 centímetros, né? Levantar assim e soltar.
e não ficar apertando aqui, né? A chapa é fina, se você apertar aqui, ela vai ficar toda ondulada, não tem como. Principalmente nos carros aí mais novos, que a chapa é mais fina ainda, né? Então, esse carro quando eu peguei ele tava todo assim, todo onduladinho aí. Mas, vamos lá, vou fazer, vai ficar direitinho e eu vou mostrando pra vocês aí acompanhar o processo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar um wash primer, porque como chegou na lata, eu não posso passar uma massa, não posso passar um primer aí sem passar o wash primer. O que é o wash primer? É um fundo fosfatizante que inibe a oxidação da chapa, a ferrugem, né? Então eu sou obrigado a passar o wash primer aí primeiro, para depois vir com fundo, vir com massa também, massa plástica não se usa mais, tá? Ainda tem aí para vender, mas o correto mesmo é usar massa de poliéster. Ela é muito melhor em todos os sentidos, né? As características dela aí de flexibilidade, de aderência é muito melhor, é uma evolução da massa plástica, né? Então a massa que eu vou usar aí é massa de poliéster. Bom, dando sequência aqui no serviço, o wash primer já está aplicado, tá? Ele tem essa aparência meio amarelinha mesmo e meio transparente, assim mesmo, tá? Ele fica dessa forma aí. Bom, aí esperar secar uma horinha e aí em seguida já vamos fazer a funilaria mesmo, né? Fazer a massa de poliéster. Tentar dar uma camadinha bem fininha, só para nivelar mesmo. E depois aí a gente vem com uma lixa grossa para fazer o nivelamento. Por que tem que ser com lixa grossa? A gente não pode se preocupar com os riscos, né? Os riscos ficam assim grosso, ó. Não pode se preocupar com isso nesse momento. Por quê? Porque a lixa grossa ela vai fazer o nivelamento, né? Então eu vou usar, na verdade eu vou usar a lixadeira aí orbital e também essa ferramenta aqui, ó, que é uma espécie de desempenadeira com uma lixa grossa. Eu uso uma lixa de ferro, essa aqui é uma lixa 80, mas pode ser até mais grossa, para fazer o nivelamento da massa, tá? Se eu passar aqui a massa, a lixa fina, o que vai acontecer? A lixa fina ela só alisa e aí a massa fica toda meio ondulada, entendeu? Então realmente precisa ser uma lixa bem grossa para desbastar mesmo, né? Para fazer o desbaste da massa e deixar niveladinho. Aí depois a gente vem com o primer PU para tirar todas essas marcas, esses riscos aqui. Esse tipo de reparo, assim simples, dá para fazer em casa mesmo, entendeu? Não é um negócio bicho de 7 cabeças não. Até com um compressorzinho pequenininho, não precisa ser um compressor muito grande. Uma pistola também legalzinha, é uma pistola boa. Eu tenho duas pistolas, né? As minhas são... Eu tenho essa DeVilbiss aqui, Pop, e tem uma outra DeVilbiss que é melhor que essa aqui. Essa aqui eu deixo mais para passar fundo, wash primer, e a outra para fazer a pintura mesmo. Mas hoje em dia, isso aqui eu tenho há muito tempo, numa época que pistola boa custava caro e ainda custa hoje, né? Mas hoje a gente tem bastante réplicas aí, a gente tem pistolas chinesas aí que você compra aí no AliExpress, até mesmo no Mercado Livre, pistolas chinesas aí que tem um resultado muito bom, tá? Não tem muito... E hoje em dia também os materiais também ajudam muito no acabamento, que mesmo que você não tenha um compressor grande, que você não tem uma pistola lá grande coisa, você consegue fazer um trabalho satisfatório, né? Eu quando eu aprendi a pintar justamente no capô desse carro, tá? Quando eu peguei, como eu falei aí, ele tava todo meio amassadinho, de apertar aqui, né? De apertar. Ele tinha uns amassadinhos em cima e tal. Eu fiz tudo, desamassei por dentro e eu pintei esse capô, acho que umas 4 ou 5 vezes, no intuito de aprender a pintar mesmo. Pintei a primeira vez, não ficou bom, eu removi tudo. Dei fundo, pintei de novo, não ficou bom, deu alguns defeitos e assim eu fui fazendo. Até eu chegar nesse resultado que tá aí, ó.
tá? Até eu chegar nesse resultado, ó. Ficou bom. Essa pintura tem anos aí, não sei exatamente quantos anos, mas e tá aí perfeito. Outro detalhe importante para durar assim é você usar um material de qualidade, tá? Não adianta comprar verniz, principalmente verniz barato, ele fica todo queimado, fica amarelado, e você com 2, 3 anos aí você já começa a ver o resultado do que é um material de baixa qualidade. Eu costumo usar material Duxone, que é Duxone na verdade é uma marca que era da Dupont. A Dupont vendeu essa divisão aí de tintas automotivas para a Axalta, que é uma outra empresa aí forte nesse ramo. E são materiais de primeira qualidade, tá? São materiais muito, assim, são bons. Tanto que esse verniz que eu usei nesse capô, é da linha mais simples, é da linha de entrada do verniz. E ele tá aí, sei lá quantos anos, acho que uns 8 anos aí, tá perfeito, tá vendo? Ele começou aqui, ó, acabar o verniz, ó. Eu acho que nesse ponto aqui eu apliquei menos verniz, né? Aí a falta de experiência do início, mas no restante, que tá sujo, mas no restante do capô, a pintura tá perfeita, ó. E esse verniz aqui não é o verniz ainda top da marca, tá? É o verniz de entrada. Nesse caso aqui eu vou usar o verniz intermediário, porque se o de entrada já deu esse resultado, eu acho que também não tem necessidade de eu gastar e comprar um Alto Sólidos da Duxone, que eu acho que é besteira. É um verniz mais difícil de trabalhar também, tem que diluir e tal. Os outros ele já é pronto uso, você não tem esse problema de saber diluir. Você catalisa ele, põe na pistola e já aplica. Então é mais fácil, e eu vou usar esse da linha intermediária agora. Aqui já consegui desamassar. Ele é amassadinho lá que eu acredito ter sido de uma moto, né? Só dá um fundinho aí para dar um acabamento. Ó, passei a lixa aqui com o taco. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui tá um caroço, ó. Aqui também, ó. Aqui nem pegou, tá com brilho ainda, ó. Nem pegou a lixa ainda, ó. Ou seja, aqui, ó. Aqui já lixou por igual, aqui, ó. Vendo? Essa parte aqui já tá lixando por igual. Aqui, ó. Tem um buraco aqui, outro aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é ondulação na chapa. Isso aí eu vou deixar zerado, vou deixar lisinho. Bom, já tô continuando aqui a preparação. Agora eu vou lixar a lateral inteira já para pintar tudo, né? A lateral toda. Aqui tinha uma ondulaçãozinha aqui na chapa. Então eu venho aqui com a canetinha, eu faço esses risquinhos aqui aí quando eu lixar, eu vou saber se ele tem que sumir todas as listinhas, entendeu? Se ficar algum ponto onde ela não some, eu sei que está mais baixo. Aí eu consigo fazer um controle aí do lixamento. Então isso aí é uma dica legal aí para poder deixar a chapa bem lisinha. Bom, segundo dia de trabalho aí encerrado. Já fiz aqui a parte da frente, dei um fundo. Dei um fundo 2 demãos aqui bem grossa. Porque aí a gente já dá uma lixada uma vez só, já fica pronto, né? E fiz aqui os buraquinhos, aqui os retoquinhos, né? Aqui eu engrossei bastante aqui, porque essa parte aqui, quando eu lixei com o taco, eu vi que ela tava um pouquinho mais funda, o que dava uma ondulaçãozinha olhando assim no reflexo. Então eu dei uma engrossadinha, até escorreu um pouquinho, mas não tem problema. Aí na hora de lixar, eu vou lixar com o taco. E aí o taco, ele lixa primeiro essa parte que tá grossa aqui, tá? A ideia, na verdade, era engrossar bastante aí mesmo, tá? Eu acho que nesse ponto aí, alguém, sei lá, deve ter tentado fechar o carro aí dando uma bundada na porta, né? Que era comum o pessoal fazer isso. A porta só fecha o primeiro estágio, a pessoa vai e dá uma bundada na porta para fechar.
E aí ficou meio afundadinho esse lugar aí. É coisa de, sei lá, menos de meio milímetro aí. A gente só vê no reflexo mesmo. Então eu lixei com o taco e vi que esse ponto aí tá um pouquinho a coisa mais baixa. A lixa não pega direito nele. Então eu dei uma engrossadinha com o fundo. Esse fundo é um fundo PU, é um fundo de preenchimento. Não tem nenhum problema de engrossar um pouquinho mais. E aqui na lateral já tirei todos as marquinhas de batidinha de porta. Bom, aí encerrando esse segundo dia aqui de trabalho, eu acho que vai mais uns 2 dias ainda. Hoje é sábado, segunda-feira eu vou pegar nele de novo, aí eu já lixo todos esses fundos aí, vejo se tem mais algum defeito e já faço, se tiver, e já começo a lixar ele para pintar mesmo. Aí a pintura acho que eu vou fazer na terça-feira. Então são mais dois dias ou mais um dia e meio de trabalho aí. Beleza? Eu vou mostrando então pra vocês aí o andamento aí do serviço. E depois eu vou mostrar ele pronto. Mas vai ficar legal. Bom, aí só pra mostrar. Tá vendo, ó? Ele comeu aqui as listrinhas aqui. Comeu aqui, ó. Mas aqui não. Então esse pedaço aqui, ó, tem uma parte aqui que tá um pouquinho mais baixa, mas é mínima coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou só aplicar um fundo aqui, um primer mais grossinho, e aí eu faço as risquinhas de novo e lixo novamente e vamos ver se some isso aqui. Isso aqui praticamente não vai aparecer na pintura, mas não vamos arriscar, né? Vamos fazer direitinho, aplicar o primer aqui nesse trecho aqui e depois lixar novamente. Apliquei o fundo, o primer, né? E já dei uma lixadinha só para tirar o grosso. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a canetinha aqui, vou fazer alguns risquinhos aqui, ó. Que era a parte que tava mais fundo, né? E vou lixar novamente. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, já deu pra ver que corrigiu aqui a parte que tava mais fundo, ó. Comecei a lixar. Tô usando uma lixinha 220, que é uma lixinha até meio grossa. É só pra nivelar, né? Agora, como já tá niveladinho, ó, já praticamente sumiu todas as risquinhas que eu fiz aqui. Vou só comer aqui essa parte mais grossa com a 220. Depois eu já venho com a lixa 400 e com a lixa 600 para dar o acabamento já para pintura. Bom, aqui eu já fiz uma queimação, que nada mais é do que dar uma mãozinha de tinta para cobrir onde foi aplicado o primer, que aí a cor fica diferente. Então a ideia da queimação é justamente igualar o... Dá para ver uma manchinha aí na porta, tá vendo? Ainda não cobriu totalmente. A gente vai passando tinta aí, vai dando poeirinha aí até ela cobrir todas as marcas. E aí sim fazer a demão final e aplicar 2 demãos de verniz, tá? Eu consegui tirar aqui as marquinhas de porta que tinha aqui na lateral. Tinha uma ondulaçãozinha aqui nessa parte perto da maçaneta. Tinha uma amassadinha aqui embaixo, né? Tava bem nessa parte aqui. E aqui também tinha um amassadinho aqui. Amassadinho assim, uma ondulaçãozinha. Não sei nem o que aconteceu. Alguém acho que encostou alguma coisa. E acabou amassando. O capô eu já tinha pintado a semana passada. O tempo não tá ajudando. Como eu não tenho um lugar legal para fazer, eu pintei só o capô, que ele fica aqui na parte coberta. E hoje o tempo deu uma melhoradinha. Ó, tem mais uma manchinha aí para cobrir. Como o tempo deu uma melhoradinha, eu vou pintar o resto. Aqui eu não quis pintar a parte de cima. Eu só vou pintar daqui para baixo. Dá para fazer aqui a emenda do verniz aqui, fica perfeito, não dá para perceber, tá? Então eu tô pintando realmente aqui do vinco aí do vidro para baixo. Não quis mexer em cima porque tava tudo bonitinho. Aqui também eu venho com a tinta só até aqui, faço abro um pouquinho aqui, aí faço um degradê e depois o verniz eu venho até mais em cima. E aqui em cima eu consigo fazer a emenda do verniz e não fica aparecendo.
é mais fácil do que eu ficar mexendo em cima. Quanto menos mexer, melhor, entendeu? Não adianta querer pintar o carro inteiro, sendo que não tem necessidade. Já tá aí o serviço pronto. Já dei duas demãos de verniz, né? E já tá assim, ó. Não deu pra eu filmar pra vocês aí eu passando verniz, porque eu não tenho um tripé e tô sozinho aqui. Então, ou eu pintava ou eu filmava, não tinha como. Mas basicamente tinta até cobrir todas as marcas, né? Onde tá os primer embaixo, né? Onde foi feito os reparos. E em seguida duas ou três demãos de verniz. Eu dou sempre a primeira um pouquinho mais empoeirada, e aí eu venho mais com uma ou duas mãos mais carregada, mais laqueada, né? Mais molhada. Aí ele já fica assim. Ficou bom, considerando que eu tô fazendo aqui num lugar, ó, que limpeza aqui é a única coisa, é a coisa que não tem aqui, né? Limpeza aqui é o que falta. Só dei uma molhada no chão, lavei as paredes e tal, mas o resultado ficou legal. Agora eu vou pintar os frisos. Já sobrou um pouquinho de verniz e tinta nas duas pistolas. Eu vou aproveitar, já vou deixar os frisos pintadinhos também. Bom, os frisos da mesma forma aí, lixar, um primer se precisar, aí 2, 3, às vezes até 4 camadas de mãos de tinta, até cobrir todos os defeitos e os pontos onde foram lixados. E aí também 2 demãos de verniz, tá? A primeira eu sempre dou mais empoeiradinha, fazer uma colinha, e aí depois eu venho com uma mão mais molhada, puxando o brilho. Aqui já tá a grade preparadinha, né? Já dei um primer, tinha uns trinquinhos, eu já fiz tudo. Já recuperei ela, já tá pronta para pintar. E o para-choque também. O para-choque já tá pronto aí para pintar. Eu vou começar a dar uma primeira demão de tinta para ver os defeitinhos e aí corrigir para já finalizar.